Marcos capítulo 4, versículos 35 a 41. Está escrito assim: Naquele dia, de tardinha, Jesus disse aos discípulos assim: Vamos para o outro lado do lago. Ele estava sentado ali, ensinando algumas parábolas, conversando com o pessoal, evangelizando, pregando, e ele pediu para que entrassem no barco e fosse para o outro lado ali do mar da Galileia. Disse-lhe Jesus: Passemos para a outra margem do rio. E eles, despedindo a multidão, os discípulos despediram ali a multidão com quem Jesus conversava naquele momento, levaram Jesus assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam, outros barcos pequenos também seguiam eles. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles, os discípulos, o despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Por que é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse texto aqui ele dá margem para vários temas, títulos, temas que possam delinear uma mensagem, uma reflexão. Eu quero falar sobre a questão de ansiedade, não necessariamente uma ansiedade patológica, que aí já necessitaria de, sei lá, de uma medicação, de consultar o psicólogo, o psiquiatra. Mas aqui eu estou falando da ansiedade enquanto ansiedade herdada de Adão. Nós aqui estamos no posicionamento, né, existencial de Adão, espiritual, não tem como escapar disso aí. Então, a falta de quietude espiritual é que nos faz, muitas vezes, perder as esperanças. Porque, veja bem, a ansiedade em si, ou se você quiser também, pode ser aí interpretado como a angústia em si do homem, e que no dia a dia ela se especifica, aí a gente pode chamar de ansiedade aplicando de maneira mais específica, inclusive pegando aí algumas passagens de Cristo falando da própria ansiedade. Não andeis ansiosos por nada que há nessa terra, ou com o que você tem que comer, com o que você tem que vestir, enfim. Essa ansiedade, ela entra no dia a dia e toma assim assume certas formas, certas facetas, porque o nosso dia a dia também é cheio das suas peculiaridades. E acaba que essa ansiedade de Adão, essa nossa ansiedade, ela se espelha no dia a dia, porque você visa alguma coisa no dia a dia, você tem responsabilidades diárias e tem hora que você empaca, não caminha mais, se prostra, desiste de quê? De um planejamento da vida. Eu não estou dizendo que o evangelho tem a ver necessariamente com o planejamento da vida, porque tem gente aí que faz muita confusão hoje, ou aliás, há muito tempo, né, ligando Jesus Cristo a sucesso empresarial, a sucesso nisso, sucesso naquilo. E o evangelho não tem diretamente alguma coisa com isso, não tem, porque toda vez que você lembra de Jesus, você deve lembrar do sacrifício de Jesus, e o sacrifício de Jesus é para nos transformar. E é uma coisa muito mais subjetiva do que objetiva. O objetivo é o que está para fora do sujeito, do indivíduo. O subjetivo se refere ao sujeito em si. Então, aí entra, a gente volta para a questão da ansiedade. E ficando aqui no texto, essa coisa da circunstância, ou seja, do ambiente em que a gente vive, ou daquilo que é objetivo, que nos atinge, e também a questão do indivíduo, a questão individual, pegando esses dois elementos, né, essa relação do indivíduo com o seu dia a dia, a gente vê que nesse texto que a gente leu aqui, dá, assim, parâmetros para a gente refletir muito sobre isso.
né? Então, eu quero falar aqui, eu estive pensando, nessa questão ou dos sonhos, ou de um planejamento, ou de, né, independente de qual seja o planejamento da vida de cada um, eu estive pensando aqui na dificuldade de se fazer isso. Porque a turbulência do dia a dia, embora não se faça necessária uma turbulência, porque como eu falei antes, não é assim uma ansiedade necessariamente, não precisa ser patológica, mas mesmo assim ela não precisa também ter uma circunstância ruim para despertar uma ansiedade, para despertar uma tristeza, para despertar uma, digamos assim, despertar assim, ou tornar nítido um enfraquecimento do eu, porque o meu eu, ele quer o tempo todo se impor. Precisa desse esforço, tá interagindo né, existencialmente, você está interagindo com as coisas, com os elementos que constituem as suas relações sociais, relações de trabalho, relações familiares, relações bom, pode ser seus estudos, universidade, concurso, tudo requer força de vontade. Mas nem sempre se tem força de vontade. E essa falta de força de vontade em si pode representar uma tempestade. Semelhante a essa, pegando aqui metaforicamente o texto. Mas pode haver também tempestades. Agora a questão é, vamos ficar aqui no indivíduo. Porque sonhar, planejar a vida, né, não seria assim outra coisa senão uma certa, não seria outra coisa senão uma certa liberdade de planejar a vida, como eu já falei. Mas essa ansiedade que dificulta ou até impede esse planejamento, ela pode ser dada por certa incerteza. Essa incerteza ou essa insegurança dada por essas circunstâncias difíceis, pode ser dada, pode não ser, mas vamos colocar aqui, né, analogamente, pegando esse texto aqui, a gente vai entender a tempestade aqui, que Jesus acalma, a tempestade como qualquer dificuldade no dia a dia. Isso é muito simples, é clichê até, mas vamos pegar assim, porque é válido. Aí tem uma coisa que eu quero chamar a atenção, que é a questão da gravidade, né? A gravidade da tempestade, né? A intensidade, a gravidade das circunstâncias ou a intensidade da tal tempestade, que ela tem assim uma relação com o meu nível, de certeza, o meu nível de certeza. Porque no meio dessa incerteza, eu estou falando aqui do indivíduo, você é você, você tem seu dia a dia, e eu estou falando de você se relacionando com as dificuldades do dia a dia. Pode ser de qualquer natureza, dificuldade de qualquer natureza, ou seja, tempestade de qualquer natureza. Ela gera incerteza, porque gera insegurança, e a incerteza pode ser em si a insegurança, mas tento, você, se não tem, deveria ter pelo menos um quê ou algo de certeza. Aí a gente entra de novo na questão da fé. E estando aqui, lendo essa passagem aqui, a gente vê aqui Jesus no barco de maneira muito interessante. Quando ele diz assim, passemos para o outro lado da margem do rio, né? O pessoal vai, e no versículo 37, eles entram no barco e vão, alguns barcos também vão atrás, e eles entram no ele chega aqui no versículo 37 e diz, ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas que se arremessavam contra o barco, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Jesus estava, versículo 38, Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles, os discípulos, o despertavam e lhe disseram, mestre, não te importa que pereçamos? Versículo 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. É como se dissesse, cala-te. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então a gente presta atenção, qual é o elemento aqui que diante dessa ansiedade,
aterradora. Qual é o elemento aqui que chama a atenção, ou que pelo menos deveria chamar? É só ler com calma, com atenção, com fé, com confiança. Olha a confiança. Né? A insegurança, olha a segurança. A confiança gera segurança. Confiança em Deus, em Cristo, gera segurança. Aí você tem que ler. Porque não ler a Bíblia diariamente também dificulta as coisas. Qual é o elemento aqui, qual é o ponto aqui que deve chamar a atenção daquele que medita na palavra? Dado o tema: ansiedade, incerteza, tempestade, circunstância difícil, insegurança, temor e tremor. É Jesus dormindo. Não tem como você não prestar atenção em Jesus dormindo. Peraí, mas dormir diante de uma tempestade? Se eu estou fazendo aqui, ou se você faz uma comparação com entre tempestade, a tempestade aqui do trecho bíblico lido, com as dificuldades da vida, então parece que dormir diante das dificuldades da vida pode ser uma irresponsabilidade. Mas é porque o dormir de Cristo não é uma procrastinação, não é uma, digamos assim, uma negligência diante do que se está para fazer. Não é nada disso. É sinal de plena paz, plena tranquilidade, ainda que o meio no qual ele se encontra não esteja nem um pouco tranquilo. Então percebe que isso aqui tem muito a ver com uma questão de a paz espiritual, aquela paz que o próprio Cristo diz: a minha paz vos dou. Eu não vos dou como o mundo dá, a minha paz vos dou. É porque a paz que o mundo dá é outra, diferente. A paz que Jesus dá é uma paz que não depende de não ter uma tempestade. A princípio, não. Então a gente tem que pensar muito nessa questão aqui de que aquilo que a gente deseja diante de uma tempestade é que a tempestade acaba. Agora é interessante que o ato de desespero dos discípulos foi de tocar em Jesus, chamar a atenção dele. Bom, isso pode ser entendido como uma oração. Mas agora eu vou ter que abandonar um pouco a analogia aqui com o texto e dizer que se você quiser entender as atitudes dos discípulos acordando Jesus como uma oração, eles estavam desesperados. E não se ora de maneira desesperada, se ora com fé. Então aqui eu tenho que distanciar um pouco a minha fala da analogia aqui com a qual eu comecei o discurso aqui. Porque se você ora a Deus desesperado, então a primeira coisa que você tem que pedir é que Deus te acalme. Porque o exemplo que a gente deve seguir aqui é o de Cristo, mas não só simplesmente uma espécie de imitação grotesca, tão separado de Jesus, porque o que se necessita é estar em Cristo, porque aqui no barco, vou ter que desconectar de novo da analogia aqui, eles estavam com Jesus. Mas hoje em dia, Jesus não está aqui com a gente, não é exatamente um barco. O barco pode ser minha casa, pode ser minha vida, pode ser meu trabalho que está turbulento, pode ser meus projetos de todas as formas que estão turbulentos. Pode ser que eu não tenha projeto nenhum porque eu não queira projeto nenhum, mas a vida está turbulenta porque eu estou ansioso, porque sou um ansioso, porque sou um angustiado. A angústia de Adão fala em mim mais alto do que a possibilidade de uma fé que me sustente, que me sirva como alento, uma fé que se estabelece numa confiança tal em Deus, por meio de Cristo, que me acalme diante de qualquer coisa. Pode ser que a minha angústia esteja muito maior do que isso. E isso é muito normal, principalmente hoje em dia. Sabe-se lá o porquê, nós somos filhos de cada época, e o espírito humano hoje é um espírito muito agitado, muito acelerado, muito angustiado, muito cheio de incertezas e de certezas.
As certezas relacionadas ao fim, as certezas relacionadas à tragédia, as certezas relacionadas ao fracasso, as certezas que são suscitadas com base na noção da finitude, da morte, que é o futuro de todo mundo, e a gente fica de olho no futuro muito tempo. Mas essa é a ansiedade. Não é que não venha a ansiedade. Não é que não tenha que vir. Mas o que tem que ser dito aqui numa mensagem como essa é o modo como é que eu vou lidar com essa coisa. Mas como eu posso? Jesus ensina aqui, né? A palavra ensina aqui. A gente leu Marcos aqui, Jesus estava tranquilo, deitado na popa do barco, e aqueles caras estavam lá, os discípulos, estavam desesperados. O mar da Galileia não é em si um mar, é um lago, mas é um lago gigante. E não sei como está o clima lá hoje, mas nessa época aqui, não sei como é que está essa questão de como os ventos se comportam lá, porque, enfim, mudanças geográficas e climáticas sempre tem, principalmente hoje em dia com a nossa intervenção, devido ao nosso avanço tecnológico, a nossa produção, tudo mais, enfim, não importa. Importa que aqui na Bíblia está falando de ventos fortes que levantavam aí ondas, agitavam ali a superfície das águas, de modo que o barquinho ali estava inseguro. Ou seja, havia incerteza. Mas o Cristo era um homem como aqueles discípulos eram, embora não fosse só homem como eles eram. Porque a Bíblia coloca aqui Jesus como Deus, homem, homem, Deus. Mas isso não importa, a gente não vai se tornar Deus. Mas é fato que também podemos compartilhar desta espiritualidade de Jesus Cristo, de modo que possamos não procrastinar, não negligenciar qualquer coisa que se esteja para fazer, qualquer responsabilidade que se deva assumir. Mas é fato que nós possamos dormir ou descansar como Jesus descansa diante do que estava acontecendo. Não, mas peraí, mas Jesus é porque se Jesus era Deus, ele tinha o poder de fazer o que fez, ele levantou, acalmou. Sim, mas voltemos ao que eu disse um pouco antes agora. Nós podemos e devemos compartilhar da mesma espiritualidade, do mesmo espírito em si. Indo ainda mais longe do que a mera espiritualidade, é o próprio espírito em si. Porque quem nos dá o espírito sem medida não é Deus? Então é possível compartilhar do próprio Espírito de Cristo? É porque o Espírito de Cristo e o Espírito Santo são os mesmos. O Pai envia o Filho nos dá o Espírito Santo. E não é o Espírito Santo que você vai ficar, tem gente que fica, né, e grita, e cai, e fala em línguas, e não sei o quê, e não muda nada. Na hora de uma tempestade, continua o mesmo desesperado. Eu estou falando do Espírito de verdade. Aquele que transforma, aquele que guarda, aquele que consola. E isso é possível porque a palavra não mente. E Cristo, sendo a palavra, como a própria Bíblia diz, ele não mente. Seja Deus verdadeiro, todo homem mentiroso. Mas Cristo, sendo homem, é acima de tudo, como diz a própria Bíblia, Deus. E isso é tão verdade que olha o que diz aqui João, capítulo 4. João capítulo 14, versículos do 15 ao 17. Diz assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu, versículo 16, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Versículo 17, o Espírito da verdade. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós, porém, o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Um outro ponto aqui também que fala sobre essa questão do Espírito. E a gente entra de novo aqui em questões de confiança, porque se está escrito tem que confiar. Se está escrito tem que confiar. Aqui em Lucas capítulo 11, ele fala também da mesma coisa. De modo diferente, num contexto diferente, Jesus começa a falar assim, ó, versículo 9 do capítulo 11, por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á. Buscai
e achareis, batei e abrir-se-vos-á, uma porta qualquer, pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ora, se vós, que sois maus por natureza, né? Vós que sois maus por natureza, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então, como ele fala aqui no começo de bata e uma porta vai se abrir, etc. Logo a gente já pede, a gente já pensa logo numa coisa relacionada a o que eu vou pedir. Eu posso pedir qualquer coisa que Deus vai me dar. Mas aí Jesus, no discurso dele, encaminha a questão para quem pede o Espírito Santo. Eu vou repetir esse versículo aqui, ó. Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então isso é muito verdade. Aquele Espírito que tranquiliza, Jesus, que é o Espírito próprio dele mesmo, pode ser o Espírito que nos habita e que nos torna tranquilos. Falar assim de boca é uma coisa, mas o tempo é hoje, para se buscar antes que a tempestade venha. Porque aí você pode dormir na tempestade não como símbolo, como manifestação de irresponsabilidade, mas como manifestação de coração plenamente pacificado, suavizado. Isso é de extrema importância, isso é vida, porque se desesperar na existência não é vida, é estar morto. O desespero representa a morte em Adão, a morte lá no Adão do Éden. Mas em Jesus se tem a vida. E a vida implica a inabalabilidade do ser do indivíduo. Aí, finalizando, eu tenho que dizer que tudo isso não são meras palavras e que isso é real no dia a dia. Nós passamos por várias turbulências e a gente quer de algum modo que a turbulência acabe. Mas aquele que levanta, aquele que acorda dentro do barco e faz com que se dissipe toda a tempestade e as ondas e a superfície das águas se tornam passivas, quietas, aquele homem, antes de chegar a esse ponto, antes de intervir na objetividade, nas circunstâncias, ele primeiro tinha em si plena certeza e fé em Deus. Uma vez eu peguei uma discussão com uma pessoa que disse que Jesus não tinha fé, porque Jesus não precisava de fé porque ele era Deus. E eu digo, não, ele tinha sim. Ele tem porque, sendo Deus, é homem. Então ele tem, porque sendo Deus é homem. Sendo homem é Deus. Então, na condição de humano, por toda a dificuldade ele passou. E há necessidade sim de ter fé. Cristo é autor e consumador da nossa fé. Ele não pode ser autor e consumador da nossa fé se não tivesse fé. Quando Deus se faz carne, ele se faz carne para se submeter a tudo isso aqui. Por isso que a própria Bíblia diz que em tudo ele foi tentado. E justamente na hora da tentação, na hora das tentações, ele teve fé. Então, aquele homem que levanta e faz o que faz, diante da tempestade, interage com aquela circunstância difícil dentro daquele barco, no meio daquelas águas, é o homem que antes de poder fazer isso, ele pôde permanecer tranquilo onde estava, ainda que ao redor dele nada tivesse tranquilo. Inclusive as pessoas que lá estavam com ele no barco. No caso, os discípulos. Tem uma versão bíblica que ela... Eu não estou com ela aqui, deixa eu ver aqui se eu acho. Deixa eu ver, peraí. Bom, tem uma versão bem aqui, ó, nas minhas mãos. Não gosto muito dela não, mas a linguagem de hoje, que diz assim, ó.
Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago, aqui já colocou como lago, né? Silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou, por que vocês são assim tão medrosos? Então, tem uma versão que eu esqueci qual é, eu acho que é a versão internacional, nova versão NVI, que ela traz assim, por que vocês são assim tão covardes ainda? Ou seja, não têm fé. Então é uma palavra, tem a ver com a tradução, mas obviamente é um dos significados, uma das traduções possíveis do termo grego ali, e que fala de uma maneira melhor com a gente, porque onde está a falta de confiança, permanece o medo. E aqui não é a questão de coragem como uma coragem terrena, de enfrentar uma guerra, de enfrentar uma ameaça física. Está se falando aqui de você se colocar diante de Deus confiante, de estar seguro, basicamente no nada. Porque fé é isso. É você pisar em cima de nada. Não tem que ter uma base para você pisar. É sem base mesmo. A base ela é espiritual, ela é muitas vezes não, sempre, quando se trata de Deus, é sempre imaterial, é uma base imaterial. Então não é algo empírico que você toca, ouve, vê, mas as circunstâncias que te afligem, elas são empíricas. Nós temos experiência com elas, a maioria das vezes é empírico. Porque você se coloca logo aqui diante de algo que te ameaça e pronto. Se o meu nível de fé não estiver em certa altura, a ponto de confrontar aquela situação, aí eu já era. Não tem outro jeito. Eu vou sucumbir. Se não fosse Jesus ali no barco, aqueles discípulos, como é que ia acontecer? E não é a questão de que até onde aquelas ondas levariam. Será que levaria o barco a afundar? Não, eu estou falando aqui da situação deles na hora da turbulência. Pensa nisso quando você estiver passando por uma tribulação, qualquer que seja. Pensa nessa questão. Lembra de Jesus ali deitado, dormindo, e pergunta assim: Senhor, é possível isso comigo? É possível? Se é, me dá desse espírito. Porque aí ele vai dar sem medida. Como diz em Lucas. Como diz aqui em João. Essa reflexão é para mim, serve para mim, e espero que sirva também para quem ouvir, para quem assistir, para quem escutar, para quem puder se acalmar, se aquietar e meditar. E sempre, sempre que esses tais consigam também, na hora de uma certa tribulação, pensar na possibilidade de se acalmar, mediante intervenção do Espírito de Cristo na vida desse indivíduo. Desse homem, dessa mulher, desse jovem, dessa jovem, seja quem for, desse idoso, dessa idosa, não importa a idade, não importa, todo mundo tem seus problemas, mas Cristo é a solução para o problema da alma, do interior. Ou a resolução da circunstância vem depois. Por isso que eu disse que aquele que levantou e resolveu o problema, primeiro ele estava ali muito calmo. Então parece que não é você chegar assim, opa, eu não tenho fé o suficiente para fazer com que as ondas se acalmem. Sim, mas o primeiro passo da fé é você poder se acalmar como Cristo estava ali calmo. Então é isso. Que fica a reflexão. Amém. Que Deus abençoe a todos.